Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades no Corinthians, com Igor Coronado procurando casa para morar em São Paulo e atualizações em relação a Nathan Silva, ex-zagueiro do Atlético. Ele pode mesmo pintar no timão? E Fabinho Soldado, novo executivo de futebol do Corinthians, falou sobre reforços. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre Claudinho, Lianco, negociações com Igor Coronado e Mateuzinho. Corinthians corre contra o tempo. Atualizações de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like. Combinado? O mesmo vai acontecer com o Antônio Oliveira. Esse registro, por sinal, muito mais complicado. O Corinthians conseguiu fazer a inscrição do novo treinador a 4 segundos do fim do prazo, 18 horas, 59 minutos e 56 segundos. Isso porque o Corinthians precisou pagar R$1.040.000 ao Cuiabá pela multa e registrar um acordo com o Mano Menezes referente à multa de R$13 milhões. Quero te explicar agora sobre o futuro de Júnior Santos, atacante que pertence ao Botafogo, 29 anos de idade, e tem sido especulado por vários clubes. Alguns dias atrás, no início do ano, o Palmeiras e o Corinthians foram aqueles que apareceram com mais interesse. O Palmeiras foi logo descartado porque a relação entre o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, e a Leila Pereira é péssima desde o ano passado. O negócio não vai acontecer. Em relação ao Corinthians, o nome foi sugerido pelo Cifute e o Mano Menezes vetou a contratação do Júnior Santos. Com a saída do Mano Menezes, não se descarta a possibilidade de uma reabertura nas tratativas. Mas quem fez proposta oficial nos últimos dias foi o Grêmio. Aporte de $1,5 milhão, mais a negociação em definitivo do Cuiabano. O Botafogo não aceitou as condições do negócio, entende que o Cuiabano não teria utilidade e pede $4 milhões, ou mais ou menos R$20 milhões, para que possa sair em negociação. Como eu contei, 29 anos de idade, atacante de muita força física, de velocidade, temporada passada com 50 jogos, 7 gols e 3 assistências. Também existem outras sondagens do exterior, mas o mercado fora do Brasil tem fechado suas janelas. Então a tendência é que o Júnior continue no Botafogo ou se mude em território nacional. E só mais uma informação importante. O Botafogo até cogitou vender o Júnior Santos se houvesse uma proposta de $4 milhões. Mas, diante da nova oferta que apareceu da Rússia pelo Vitor Sá, se o Vitor Sá for vendido, dificilmente o Júnior Santos sai, tá bom? Bora falar sobre Copa do Brasil, que aumentou os prêmios pagos para participação dos times nessa temporada. Copa do Brasil, que já era o torneio que mais rendia entre as competições nacionais, melhorou ainda mais sua condição, 5% de aumento em relação ao ano passado, valor maior até do que o crescimento do IPCA, que ficou em 4,62%. Dessa maneira, um time de Série A que tiver participado de todas as fases e acabasse sagrando campeão, pode embolsar até R$96 milhões. Importante contar que a primeira fase tem 1.470.000 para os participantes, a segunda 1.780.000, a terceira com R$2.200.000. A partir das oitavas de final, que conta com a participação dos clubes da Libertadores, R$3.400.000, nas quartas de final R$4,5 milhões, na semifinal R$9.450.000. O título de campeão, a vitória na final, vale R$73,5 milhões, já aquele que ficar com o vice-campeonato fica com R$31,5 milhões. Para falar sobre o Corinthians, que está em compasso de desespero em relação a reforços, Timão tem só 7 contratações, havia perdido 12 jogadores e agora corre contra o tempo para poder pelo menos equiparar o número de saídas e dar ao Antônio Oliveira um elenco mais competitivo. É que na próxima sexta-feira, 16 de fevereiro, se encerra o prazo de inscrições no Campeonato Paulista. Já o prazo na Copa do Brasil se encerra no dia 22 e a janela fecha de vez nesse primeiro semestre no futebol nacional em 7 de março. Se você não contratar até 7 de março, só vai poder, por exemplo, utilizar jogadores no Campeonato Brasileiro a partir de julho. E são esses os prazos que jogam contra o Corinthians. Nesse sábado, o Fabinho Soldado, novo executivo de futebol do Corinthians, foi apresentado e falou um pouquinho sobre as dificuldades e também sobre nomes. Abre aspas. A dificuldade de mercado existe. Precisamos ser criativos. Temos de pensar em soluções dentro das nossas condições financeiras, fazendo contratações pontuais e importantes para termos um elenco mais qualificado. Quero destrinchar cada uma das situações dos nomes mais especulados. Mateuzinho, já tem um acerto entre o Flamengo e o Corinthians, entre o Corinthians e o Mateuzinho.
Só que o Flamengo está exigindo, primeiro, o pagamento da primeira parcela, só depois ele vai liberar o jogador para viajar, além de garantias bancárias em relação às outras parcelas. Ou então, o Flamengo quer uma multa bastante grande em caso de atraso nos pagamentos. Sobre Igor Coronado, negociação está em fase avançada, mas o Corinthians tem adotado cautela até por ter perdido outros jogadores importantes. A frase do Fabinho foi: quando tiver algo concreto e fechado, vou vir aqui comunicar para todos vocês. Em relação ao Claudinho, como eu já havia contado para vocês, negócio sem chance. O Fabinho disse o seguinte: o Brasil todo quer o Claudinho, mas é uma questão de oportunidade, desejo do atleta e de orçamento. Se o Corinthians tiver possibilidade de abrir negociação, mas hoje não. Em relação a Lianco, outro nome descartado, hoje não tem nada em relação a esse atleta, fecha aspas. O Corinthians não tem capacidade financeira para fazer investimentos em Claudinho, que pertence ao Zenit, e no Lianco, que é jogador do Southampton. E você, tá preocupado com o Corinthians? Acha que o Timão vence a minha Lusa nesse domingo na Neoquímica Arena? Usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, com atualizações importantes. A primeira delas, Igor Coronado ainda não foi anunciado, mas seus representantes já estão procurando casa para ele em Alphaville, informação que eu obtive na manhã desse domingo com uma fonte corintiana. Então, embora ainda não exista o acordo fechado, pequenos detalhes separam esse anúncio e a tendência é que o Coronado se torne reforço alvinegro. Sobre contratação de Nathan Silva, zagueiro de 26 anos de idade, que já foi do Atlético Mineiro, hoje pertence ao Pumas. Conversei nesse sábado de carnaval com um dos representantes do jogador e perguntei se de fato o Corinthians fez proposta. A resposta foi, abre aspas, não teve proposta, apenas sondagem para saber os valores para uma possível negociação e não passou disso, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Pumas havia comprado ele do Atlético no ano passado por 5 milhões de dólares. O atleta é titular absoluto no futebol do México, são 24 partidas com 2 gols e 1 assistência, multa de 10 milhões de dólares e segundo essa pessoa que é muito próxima ao Nathan Silva, não haverá negócio por menos de 6 ou 7 milhões de dólares, o que para mim inviabiliza qualquer chance de sua contratação. Só para arrematar, alguns detalhes sobre o time. Corinthians que enfrenta a Portuguesa nesse domingo. Gustavo Henrique voltou a treinar, ou passou a treinar com o grupo, ele se recuperou de contusão, jogador recém-contratado do Valladolid. Romero suspenso deve dar lugar a Yuri Alberto. E o possível Corinthians com Cássio Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo, Ranieri, Maicon e Garro, Yuri Alberto, Pedro Raul e Wesley. E você? Acha que dá Portuguesa ou dá Corinthians? Use espaço para comentário, deixe seu like, comente, compartilhe. A gente se encontra. Abraço, tchau. Fala, rapaziada, e aí, tudo bem? Rapaziada, hoje tem, hein? Corinthians e Portuguesa. Daqui a pouquinho vai começar o jogo às 4 horas da tarde. Tô lançando esse vídeo aqui para nós começar logo a respeito do Corinthians, né? E daqui a pouco o Corinthians vai jogar, né? Você tá louco? E sabe, né, como é que é, né? Eu já vou de palpite. Pra mim, vai ser 1-0 o Corinthians, tá ligado, rapaziada? 1-0 Timão. 1-0 Timão. Pra mim vai ser o jogo de hoje. Com gol aí, né? Não precisa acertar o gol não, mas com gol aí de nada mais aí do que o Romero. Mas enfim, vamos lá. O Corinthians ganha de 1-0. Se você quiser acertar o palpite e quiser ganhar R$20, é só comentar o placar aí, tá? E se o teu placar for o que for o jogo, que acontecer no jogo, um exemplo, tu falou que foi 1-0 já é meu, não vale. Tem que ser outro placar, porque 1-0, se for 1-0 eu ganho. Então não tem como, então tem que ser outro placar. Se um exemplo, tu falou que foi 4-0 e foi 4-0, aí você ganha R$20. Mas lembrando, os R$20 só vai para quem falar primeiro. Um exemplo, tu falou e outras pessoas também falaram o mesmo placar, que vai ganhar quem comentou primeiro no vídeo, tá bom? Ah, mas como é que vai funcionar? Se você quiser, a gente vai deixar um link aí no Telegram, você entrando no grupinho lá, que lá é melhor pra gente ficar organizando nosso palpite. Valeu, rapaziada? Até 16 horas aí, antes da bola rolar, a gente já pode começar a dar os placares, valeu? Então, quiser participar, o link do Telegram, do grupinho do Telegram, não paga nada de graça, é lá no comentário fixado, valeu? Tô ficando por aqui, um grande abraço, tchau, tchau, te aguardo lá, hein?